Olá, sejam bem-vindos, vocês aqui de novo, vocês estão aqui nesse canto da América Latina e esse é o segundo episódio do podcast que se propõe a pensar a América Latina de uma maneira diferente, a maneira brasileira de ser latino. A gente está tentando entender por que às vezes a gente tem essa dificuldade de se identificar como latino-americano. No episódio passado, eu contei um pouco sobre o que eu estudei referente à história entre Brasil e o resto da América Latina. E para continuar essa conversa, hoje a gente vai tentar perceber qual é a atuação da comunicação, os grandes veículos de comunicação aqui no Brasil e como eles interferem nesse entendimento sobre a nossa identidade latino-americana. E pensando nisso, talvez a gente já deve ter se perguntado, por exemplo, eu já me fiz essa pergunta. Uau, mas os brasileiros são latinos mesmo? Porque a gente é tão diferente, né? Como a gente estava falando no episódio passado. Bom, e acho que só dessa pergunta existir, ela já significa alguma coisa, né? E eu fazendo essa pergunta, eu devo ter me feito essa pergunta há muito tempo atrás, mas eu lembrei dela recentemente e eu fui pesquisar na internet e eu descobri que, nossa, muita gente se pergunta isso. Os brasileiros são latinos? Tem vários até vídeos no YouTube explicando, falando sobre essa polêmica, né? Pode-se dizer assim, não sei. Mas uma pesquisa que eu citei no episódio passado comprova que realmente a gente não cola muito nessa identidade latino-americana, essa suposta identificação latina. A pesquisa mostra que a gente realmente não se entende como um latino-americano, de fato. E no episódio passado, como eu disse, a gente revisou alguns fatos históricos que distanciam e aproximam a gente da história dos outros países latino-americanos, das identidades dos outros países latino-americanos, dos contextos que eles estão inseridos e tudo mais. Bom, o que parecia tão distante agora já não é mais tanto. Você tá aqui nesse canto da América Latina comigo, Luan Erdi. Vamos começar esse episódio. Esse entendimento confuso, assim, complexo dos brasileiros sobre a sua latinidade se dá muito pela relação entre o silêncio que existe entre o Brasil e a América Latina. Quando eu digo silêncio, eu digo que a gente não tem muita informação, muito conhecimento sobre os outros países da América Latina, sobre o Equador, sobre o Paraguai, sobre o Chile. A gente não sabe muito exatamente sobre a história e sobre a cultura, como a gente sabe de outros países fora do nosso continente, fora dessa região latino-americana. E assim, eu posso provar isso numa perguntinha muito fácil, assim. Vamos lá. Certamente você vai conseguir me dizer o nome de 3 presidentes, ex-presidentes estadunidenses. Bom, você sabe, né? Tá toda hora no Jornal Nacional. É fácil. Tem o Trump aí agora, o Obama, que foi o primeiro presidente negro, e sei lá, você pode falar o Bush. Bom, mas e se eu fizesse essa pergunta me referindo à Colômbia, por exemplo? Você conseguiria me dizer o nome de 3 presidentes colombianos? Ou então do Chile? Ou então do Equador? Ou então da Costa Rica? Do México? A Venezuela. A Venezuela é mais fácil. Tem aquele Hugo Chávez, o Maduro que tá aí agora, né? E o... Você já deu pra entender que não é muito comum a gente saber muito além sobre os outros países da América Latina e que não é nem tão além assim, né?
enquanto a gente sabe mais de outros países que a gente considera mais importantes, talvez, assim, entre aspas. E a minha teoria é que isso acontece porque, principalmente as notícias internacionais que circulam na grande imprensa do Brasil, elas se concentram naquele eixo Estados Unidos e Europa que a gente conhece, sabe? Eu quero dizer que quando a gente vai ligar nossa TVzinha lá para assistir o Jornal Nacional, por exemplo, a gente sabe que vai ter muito mais notícias sobre os Estados Unidos, sobre a França, a Alemanha, a Inglaterra. É muito mais provável de ser pauta do que o Paraguai, o México ou a Bolívia. E os países da América Latina, eles só ganham espaço nos noticiários em situações bem específicas, geralmente quando tem uma crise política, uma crise humanitária, ambiental, mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O que eu quero focar agora é nesse cenário. A pouquíssima informação que a grande mídia brasileira oferece sobre a América Latina. Como é que a gente pode viver na Latinoamérica sabendo tão pouco sobre ela? E como é que a gente pode viver a Latinoamérica sabendo tão pouco sobre ela assim? Às vezes a gente não sabe nem que faz parte dela, né? Por que ela parece tão desimportante assim pra gente? E o caminho que eu escolhi para tentar entender um pouco mais sobre essa situação foi os rastros do silêncio. Afinal, existe esse silêncio ensurdecedor entre o Brasil e as outras nações da América Latina. E aí eu fui parar no filósofo esloveno Zizek, que eu não vou nem me atrever a falar o primeiro nome dele. Mentira, eu vou me atrever sim, é Slavoj. Não sei, pode ser que esteja certo. Slavoj Zizek. Ele disse que o fato primordial para a gente entender o silêncio é que ele é obrigatoriamente criado. Ou seja, a gente tem que fazer silêncio para então existir algum tipo de som, de discurso. O silêncio ele não é natural. O natural sim seria o ruído, um murmúrio confuso do real, como ele fala. Sendo assim, a gente entendendo que esse silêncio é criado, então por quem ele é criado, não é mesmo? E mais, afinal, qual é o discurso que é gerado em cima desse silêncio? Manuel Castells, um sociólogo pensador do campo da comunicação, escreveu o seguinte: a maior influência que a mídia exerce sobre a política não é proveniente do que é publicado, mas do que não é, de tudo que permanece oculto, que passa despercebido. Ou seja, quando se fala de América Latina na mídia brasileira, o espaço que é guardado para se falar dela é bem particular, como eu disse há pouco tempo atrás. Entrando um pouco mais no assunto, a gente pode perceber que já há pouca presença de notícias sobre os outros países da América Latina nos jornais brasileiros e que quando aparecem são sobre temas delicados. A partir disso que o Castells falou, a gente vai pensar esse espaço que é guardado para se falar da América Latina aqui na mídia brasileira. As notícias que envolvem a América Latina, que já tem uma presença muito escassa nos noticiários e tudo mais. O tipo de notícias é sempre relacionado a alguma polêmica, como crises econômicas ou alguma crise política, um golpe de estado, um desastre ambiental, um acidente, como, por exemplo, você vai lembrar aqueles meninos chilenos, coitados, ficaram presos dentro da caverna. Ou então algum terremoto do México que foi devastador. Além também das notícias relacionadas à migração da América Latina para os Estados Unidos. A baixa qualidade de vida, as dívidas externas. Atualmente a gente fala muito da Venezuela, por exemplo, que está passando por uma crise muito severa. A gente também tem falado da Argentina, que está trocando de presidente agora e está com uma dívida estratosférica no FMI, assim como o Equador também está. O Chile está fazendo história agora, há quase 2 meses ocupando a rua contra o governo do Piñera, né? Ou então a gente também fala da Bolívia,
que passa por intensas manifestações populares agora em meio a um golpe de Estado que está acontecendo lá. Ou seja, se o assunto é América Latina, se prepara que é desgraça, meu amigo. No entanto, eu sei que essa é um pouco a lógica também dos noticiários, sabe? Afinal, se tá tudo bem, não há por que ser notícia, né? Mas a gente percebe também a ausência da América Latina no jornalismo, não só nesses noticiários, mas também em programas de jornalismo documental, como o Globo Repórter. Por exemplo, o Globo Repórter, nessa temporada agora de 2019, teve alguns programas sobre alguns países específicos, e foram 5 países, se não me engano, e nenhum deles era latino-americano. Até então que eu saiba, teve um programa sobre uma ilha de Portugal, sobre a Alemanha, sobre a Holanda, sobre Nova York e também sobre o continente africano. Só que não é só no jornalismo que a América Latina costuma ficar de fora. Na indústria cultural como um todo, a gente vê um movimento bem semelhante. Filme estrangeiro, por exemplo, são a maioria estadunidense. Você não vai ver um filme argentino no tela quente, por exemplo. Eu disse argentino porque, poxa, o cinema argentino é prestigiado, já ganhou Oscar e tudo. Mas eu também não posso ser injusto aqui e silenciar, para usar o termo do tema da conversa hoje, as produções audiovisuais mexicanas que fizeram muito sucesso na grade da TV brasileira. Muito pela ajuda do SBT, como Chaves, Usurpadora, Maria do Bairro, Rebelde, Rebelde, inclusive, que tinha CD, né? Era uma novela meio musical, assim. Eles fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Eu não era muito fã na época, pra você ver, já que a minha cabeça imperialistazinha, ela gostava mais do High School Musical. Parece que tinha essa rixinha, né? Quem gostava de um não gostava do outro. E eu achava, poxa, High School Musical muito mais maneiro. Afinal, poxa, era nos Estados Unidos, né? Era tudo muito mais bem feito, assim, entre aspas. E isso quer dizer um pouco sobre, poxa, o juízo de valor que a gente dá às produções mexicanas, se você parar pra pensar. Tudo bem, Maria do Bairro foi um grande sucesso aqui no Brasil também, a Usurpadora e tudo mais. Só que a dramaturgia mexicana, ela é um pouco desvalorizada, principalmente quando ela é comparada às novelas brasileiras, por exemplo, da Rede Globo. E assim, não só na televisão e no cinema, mas a gente também pode ver essa desconversa entre Brasil e o resto da América Latina no mercado da música. Assim, enquanto muitos artistas brasileiros fazem sucesso lá nas rádios chilenas, nas colombianas, argentinas, a programação das rádios brasileiras é recheada de artistas norte-americanos. Não que lá também não tenha muito conteúdo estadunidense, só que também tem conteúdo brasileiro e de outros países aqui latinos. Aqui no Brasil, ultimamente a gente até tem visto um boom aí do reggaeton, muito até por artistas brasileiros investindo no gênero, né? Como a Anitta fazendo participações com Ozuna, por exemplo, J Balvin, Maluma, Nath Natasha, muitos outros artistas latino-americanos que também estão fazendo muito sucesso num contexto internacional. Só que também a gente observa que, assim, o reggaeton pode estar estourado em todos os países da América Latina, de Cuba ao Uruguai, mas ele só vai chegar aqui no Brasil se ele fizer sucesso nas paradas lá dos Estados Unidos primeiro. Isso não é uma regra, é uma tendência, eu já observei, mas foi assim com Despacito, por exemplo, a música lá do Luiz Fonsi com Daddy Yankee, 2 porto-riquenhos, que depois inclusive ganhou uma versão com o Justin Bieber, o canadense,
E é claro que você deve imaginar qual era a versão que tocava nas rádios, né? Óbvio que era a do Justin. Despacito, quero respirar tu cuello despacito. Mas e aí, por que a mídia brasileira adotou esse padrão? E quando foi que isso aconteceu? Bom, agora a gente vai voltar para a história de novo. Na verdade, não aconteceu assim de um dia para o outro. É algo que vai acontecendo com o tempo, é um processo. Mas sim, eu acho que existe um ponto decisivo que foi o período das guerras, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, principalmente. Elas foram determinantes para o futuro do mundo e da sociedade global, sobretudo para os Estados Unidos, né, que depois dela conseguiu aí esse lugar de potência mundial e foi se estabelecendo. E aí, nesse contexto de guerras, parece que a América Latina ganha alguma importância no cenário político internacional, né? Nessas guerras havia um forte apelo ideológico, assim, por parte dos Estados Unidos de combate ao nazismo alemão e depois na Guerra Fria ao socialismo soviético. E sempre foi de interesse estadunidense manter um bom convívio assim com os vizinhos da América e de preferência esse bom convívio naquela relação, né, com uma boa subserviência, com o dólar ditando os rumos da economia, controlando as taxas de importação. É um relacionamento abusivo, assim, né? Digamos. E a forma que eles encontraram para firmar esse bom relacionamento de vizinhança e proteger, entre aspas, a América dessas ideologias perigosas era fazendo com que falássemos todos a mesma língua. E eu não tô falando literalmente, tá? Mas sim do jeito que a gente vê o mundo. Como é que são os nossos hábitos, a nossa moral, a forma que a gente negocia, que a gente consome. Assim, vamos lá. Vou explicar. Aconteceu da seguinte forma. Os Estados Unidos, preocupados com a expansão do nazismo e do socialismo, eles começaram a bolar formas de atrair os países latino-americanos ao molde do capitalismo. E isso inclui os grandes meios de comunicação e produtos culturais. Por exemplo, era importante não só que a gente conhecesse, mas também que a gente incorporasse o modo de vida americano, o American Way of Life, como eles dizem, né? Para que assim, cara, a gente entenda o mundo de uma mesma forma, sabe? A gente vai passar a consumir da mesma forma, a gente vai passar a ter os mesmos hábitos, a gente vai se espelhar na sociedade dos Estados Unidos. Por isso que a gente tem tantos conteúdos estadunidenses nas nossas rádios, na programação televisiva, no cinema. Ou seja, nessa corrida ideológica, os Estados Unidos chegaram na frente. Não adianta a gente pensar que os Estados Unidos protegeram a gente do nazismo ou do socialismo. Na verdade, para fazer esse movimento, eles incorporaram na nossa sociedade essa ideologia capitalista e do modo de vida americano que eles criaram. E aí que chega a segunda metade do século XX, na onda de ditaduras militares aqui na nossa América, que teve até o apoio dos Estados Unidos pela Operação Condor, que aliás até merece um episódio exclusivo aqui nesse canto da América, porque é bem interessante. Eu mesmo quero saber mais sobre essa operação e deixo aqui essa promessa, a gente vai ter que falar sobre isso um dia. O Chile foi um laboratório experimental durante a ditadura do Pinochet para um plano neoliberal, o neoliberalismo. Basicamente, o neoliberalismo é a favor de uma política de diminuição do Estado para que o mercado possa reger livremente os rumos do desenvolvimento socioeconômico através de empresas privadas. E isso até que parecia pertinente porque, entre aspas, enxugando os gastos públicos, ou também pode-se entender cortando os investimentos, mas enfim, sendo assim seria possível controlar a inflação que assolava basicamente todos os países ali da América Latina, né, que já estavam cansados de crises subsequentes depois do período da recessão global. Então, incorporando esse plano neoliberal e aderindo à entrada de empresas privadas
com a venda de estatais, essas multinacionais estrangeiras eram, adivinham, em sua maioria, dos Estados Unidos e da Europa também, e depois também temos, na verdade, presença de muitas empresas asiáticas também. Bom, e aí? Já começou a se sentir colonizado? Calma que é assim mesmo. Segura aqui na minha mão, porque aqui nesse canto da América Latina as coisas são um pouquinho assim. E esse modelo neoliberal, que está tão em voga hoje em dia, inclusive, é elogiado e defendido por vários presidentes aqui da América Latina, o Maurício Macri, que acabou de perder as eleições agora, o Abdo Benítez, do Paraguai, o Ivan Duque, que está passando por uma pressão popular lá enorme também, o Sebastián Piñera, no Chile, que nem se fala, e o Jair Bolsonaro aqui no Brasil também, com o posto Ipiranga Paulo Guedes. Bom, esse modelo segue a lógica capitalista do dinheiro, do lucro, enquanto essa lógica chega no campo da comunicação, o jornalismo e o entretenimento. É isso que acontece. Os domínios econômicos direcionam a circulação de notícias e de produtos da mídia que sejam do interesse do capital, justamente de quem tem o poderio econômico das grandes corporações, sabe? E assim, esse sistema se retroalimenta, ele se protege, ele dita tendências, ele maneja nossas vontades, evidencia e silencia como for conveniente. Mas assim, eu sei que ainda parece muito simplista afirmar que o poderio econômico dita a circulação de notícias e informação e por isso que a gente não tem conhecimento sobre os outros países da América Latina, assim como a gente tem conhecimento dos países que a gente mais consome produtos da mídia. E aí, sabendo disso, por que a gente não consegue furar, essa bolha, esse bloqueio? Nestor Garcia Canclini é um antropólogo e pensador argentino que quem gosta de ler sobre a América Latina é uma leitura, assim, obrigatória. Bom, eu estava lendo ele e ele estava analisando essas formas de dominação hegemônica, sobretudo através da atuação da mídia. E ele faz um paralelo sobre o comportamento da grande mídia na América Latina e do seu público, usando um conceito que ele chamou de teoria do contrato. É muito interessante. Essa teoria ela defende que nas relações de dominação há um intercâmbio de favores entre dominados e dominantes. Eu vou ler um trechinho aqui do que ele diz, tá? O povo encontra na ação hegemônica algo útil às suas necessidades. Talvez pudéssemos compreender por que a televisão é tão atraente, até mesmo no que se refere à publicidade de objetos que não podem ser comprados. Se além de criticar a dominação, examinássemos o serviço que ela presta às classes populares como manual de urbanidade, que indica como vestir, comer e expressar seus sentimentos na cidade. Reconhecer isso não significa minimizar a exploração. Ajuda a entender por que os oprimidos, percebendo que esse serviço não é inteiramente ilusório, dão seu consenso e emprestam certa legitimidade à hegemonia. Então, voltando ao início do episódio, os grandes jornais brasileiros, por exemplo, eles só são tidos como porta-vozes da verdade e do que é notícia porque o público legitima e aceita essa posição. Acho que até se espera isso para a gente ter uma referência do que é o mundo, E esse tal manual de urbanidade que é tão interessante que o Canclini fala. E quando a gente pensa na ausência da América Latina em nossos jornais, é sintomático, sabe? Porque significa que não parte somente dos veículos de notícia a criação desse silêncio, mas também porque a América Latina não é interessante para o público brasileiro. A gente pode dizer que, a grosso modo, essas notícias não são de interesse público, e interesse público é um princípio do jornalismo. E por que elas não são de interesse público? Justamente porque esse interesse não é alimentado.
Vejam que é um ciclo vicioso entre o que a grande imprensa gera de conteúdo e o que é interessante para o público. E no caso do público brasileiro em especial, há uma subjetividade bem sutil e histórica, como a gente viu no episódio passado, que ao consumir notícias e produtos desse eixo Estados Unidos e Europa, a gente sente um pouquinho mais próximo dele, sabe? Quase como se fôssemos uma parte integrante, como a gente foi lá naquele tempo de Reino Unido, de Portugal e Algarves. O Brasil, ele exala um ar de superioridade assim dentro da América Latina. Algo como, não somos eles, pois somos melhores que eles, sabe? Um estigma que existe desde a independência, como vimos no episódio passado novamente. Essa narrativa, que por vezes ela carrega o nome tão popularmente falado de Síndrome do Vira-Lata, ela é refigurada até hoje, sabe? Veja de acordo com aquela pesquisa que eu mencionei no início do episódio e no episódio passado. São pouquíssimos os brasileiros que se enxergam como latino-americanos, mas eu aposto que você já ouviu falar, pode ter sido na TV ou no rádio, de qualquer grande obra que o Brasil tenha feito, um shopping, um parque, uma praça, um estádio, seja o que for, é o maior da América Latina. O Rio de Janeiro ganhou mais um ponto turístico para os cariocas e também para quem vem visitar a cidade maravilhosa. A novidade é a roda gigante com mais de 600 toneladas de aço. A Rio Star é a maior da América Latina. Boa noite. Boa noite. A Globo inaugura um conjunto de 3 estúdios que amplia a capacidade do maior complexo de produção de conteúdo da América Latina. O Jornal Nacional está começando. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Santa Catarina. Ele participou da inauguração do maior complexo de tiro da América Latina, dentro da Academia Nacional de Polícia Rodoviária Federal, em Florianópolis. E eu fico pensando, como é que a gente pode ser o maior de uma coisa na qual a gente nem se identifica? O pior é que a gente só aceita, a gente só admite ser latino-americano quando a gente está nessa posição de potência, de líder da região. Fica aqui até essa reflexão para você levar aí para o seu dia, para a sua semana. Como é que o Brasil ele se insere e tem se inserido nesse cenário latino-americano? Como que a gente se apresenta e como que a gente gosta de ser visto? Será que toda essa proximidade com os Estados Unidos não pode ter nos direcionado para um posicionamento mais imperialista assim dentro da região? Aqui nesse canto da América Latina a gente ainda vai discutir sobre isso. Bom, nesse episódio eu falei pra caramba de novo, peço desculpa aí se eu deixei alguém cansado, mas eu peço que você, por favor, vá pro terceiro episódio, porque no terceiro episódio a gente tem a participação especial de 4 pessoas, na verdade, que agregam muito a nossa discussão sobre a América Latina, principalmente vindo aqui do Brasil. São eles a professora Beth Herrera, o jornalista Lucas Berti e 2 participantes do podcast Pulso Latino. E no próximo episódio vamos falar sobre as formas que existem de quebrar esse silêncio. Tem muita gente bacana por aí fazendo um caminho paralelo à mídia hegemônica e definitivamente alternativo para construir novas formas de narrar o Brasil e a América Latina. Então não perca, no próximo episódio vai ter muita indicação de podcast, de portais de notícia, de páginas no Instagram, no Facebook, no Twitter. Fique por aqui, por esse canto da América Latina. Eu sou Luan Erdi e eu espero você no próximo episódio.